A mensagem dessa noite, o tema é não resista. Diga comigo, não resista. É, meu irmão, aquela torta deliciosa, não é nada disso, querido. Atos capítulo 9, vou ler na Almeida e Corrigida, a partir do versículo 1, coloca pra gente aí. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, e vamos ler esse texto da palavra. Diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se então ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, esse caminho aí está com letra maiúscula, por quê? Está falando de quem? Está falando daqueles que seguiam Jesus, ok? Os cristãos. Então, o termo usado não era cristãos até esse momento, mas era aqueles que seguiam alguns do caminho, era chamado do caminho, esse caminho era Jesus, ok? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o texto continua. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na versão corrigida, essa aí é a versão atualizada. A Almeida é atualizada. Almeida e corrigida é outra. Na versão corrigida, ele vai dizer aí: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Talvez em algumas versões aí da sua Bíblia, algumas Bíblias tenham essa expressão e outras não têm essa expressão. Você quer ver? Quem tem essa expressão na Bíblia, levanta a mão. Quem não tem essa expressão? Ok, então tem gente que não sabe, não tem nenhuma coisa nem outra, né? É porque você está lendo aí, né? O texto, ok, não tem problema não. Mas na Almeida e Corrigida tem, na atualizada não. Mas lá na frente, Paulo vai revelar mais uma vez esse texto e vai contar o que aconteceu e vai expressar isso. Então, alguns teólogos defendem que na hora que foram copiar os manuscritos, alguns deixaram isso passar, outros não deixaram, mas Paulo repete essa expressão e nós vamos ler daqui a pouco, lá no capítulo 26, a partir do versículo 13, no Almeida e Corrigida, ok? Mas vamos continuar o texto aí. Vamos lá. Mas levanta-te e entra. Opa, volta um pouquinho. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Próximo versículo. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Ele estava cego. E guiando pela mão, conduziram-no a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Vamos lá em Atos capítulo 26. Atos 26. Se estiver aí, Almeida e Corrigida, você vai nos ajudar. Alguém tem Almeida e Corrigida aí? Tem um AC. É porque a internet não está entrando aqui no iPad, aí por isso que eu não estou conseguindo ler aqui Almeida e Corrigida. Geralmente eu leio na NVI. Atos 26, vamos lá, a partir do versículo 13. Ele vai reafirmar apenas o que está exatamente escrito aí. Que ele vai contar essa história, ele está contando ao rei Agripa. Ok, essa história. Vamos lá, Atos 26, a partir do versículo 13. Atos 26, 13. Vamos lá, libera aí, libera na TV. Atos 26, 13. Ah, tem aqui? Então, presta aí, por favor. Show. Internet é uma bênção, né, queridos? Vamos lá. Diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aleluia, amém. Queridos, Paulo nesse momento ele estava falando ao rei Agripa. Agora escute algo. Saulo, até esse momento lá em Atos capítulo 9, ele era conhecido como o maior perseguidor de quem? Dos cristãos, da igreja de Jesus. Saulo foi aquele que consentiu na morte de Estevão. Ele estava ali diante daquele momento de apedrejamento de Estevão, e ele consentiu, a Bíblia fala, na sua morte. A fama de Saulo se espalhou por todas as regiões. Ele era um homem famoso, e essa fama era justamente por perseguir os cristãos, até que um dia ele recebe cartas para ir a Damasco prender mais cristãos, e ele gostava de prender crente, e no meio do caminho, você viu a história, que de repente ao meio-dia uma luz muito forte vem sobre ele, e sobre aqueles que ali estavam, mas somente ele ouvia a voz, e era Jesus que se apresentou diante dele, na forma como Jesus veio a esse mundo, e ele disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. E ele pergunta: mas quem és tu? Eu sou Jesus, meu filho, quem você está perseguindo. Queridos, essa expressão, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, merece uma atenção especial nossa, porque há muitas pessoas que vivem essa realidade espiritual. Recalcitrar significa resistir. Significa o quê? Resistir, desobedecer, teimar. Recalcitrar significa revoltar-se contra. E aguilhões? Aguilhão, querido, é uma ponta de ferro que é colocada numa vara. Então o que acontece? Geralmente tinha aquele carro de bois, e os bois, eles eram guiados então por aquele boiadeiro, né? Vamos dizer assim. E ali ele ficava com uma vara e um aguilhão na ponta da vara. Quando um dos animais saía da direção, o que o dono lá dos bois fazia? Ele catucava, espetava o animal, para que o animal voltasse à sua posição. Não só no carro de boi, mas em outros momentos também. Mas existiam animais que eram muito rebeldes, e mereciam então uma espetada maior. Então existiam animais que acabavam sofrendo de tantas espetadas, aquilo sangrava e machucava o animal, porque existiam animais que eles não aceitavam ir pelo caminho que o seu dono gostaria que ele fosse. Quando Jesus então fala com Saulo naquele momento, nós cremos, eu creio pessoalmente, querido, que Saulo, eu vim refletindo isso desde terça-feira na célula, quando o Paulinho, nós compartilhamos cada milagre de Jesus lá na célula, como foi a ministração da semana passada, e ele ministrou sobre esse milagre na vida de Saulo. E aí, aquilo tocou muito meu coração, eu fiquei a semana toda refletindo sobre isso. E eu creio, querido, que Saulo, ele vivia conflitos internos, ou seja, eram como aguilhões que espetavam sua consciência o tempo todo. Talvez quando ele observou, por exemplo, a morte de Estevão, e ao observar a morte de Estevão, ele viu ali Estevão orando e pedindo a Deus por aqueles que estavam apedrejando, pedindo a Deus: Senhor, não coloque sobre eles esses pecados. Talvez aquilo ali entrou na mente de Saulo e começou a gerar um conflito na sua mente.
Saulo, por ser um perseguidor, ele era um homem informado. Então ele sabia os milagres de Jesus, os milagres que os apóstolos estavam fazendo, o ensino do amor, o ensino sobre o perdão. E Saulo era um fariseu. Ele era muito zeloso com a lei. Ele fazia muito bem, Gerson, aquilo que ele tinha que fazer. Ele cumpria certinho. E aquilo começou a conflitar na sua consciência. E aquilo era como um aguilhão. E o aguilhão de Deus é interessante, porque o aguilhão de Deus, apesar de catucar a gente, espetar a gente, mas ele traz vida. O diabo tem o aguilhão da morte, e Deus tem o aguilhão da vida. Ele espeta a gente, toca na gente, e a gente se toca na consciência, o que nós estamos fazendo. E Paulo, creio eu, estava ali diante daquele conflito. Na verdade, nós estamos vendo que Saulo naquele momento ele estava sendo roubado. Roubado de quê? Da oportunidade de viver o que realmente Deus tinha para a sua vida. Diante desse fato, queridos, eu pensei, o que pode nos roubar a oportunidade de viver o que Deus tem para nós? Eu vou repetir a pergunta. Pense comigo. O que pode nos roubar a oportunidade de viver o que Deus tem para nós? Eu apontei aqui algumas coisas, até baseado naquilo que nós lemos. Primeira coisa, a tradição. A tradição. Queridos, nós recebemos informações a vida toda. Durante toda a vida a gente vai recebendo informações. Até que um dia, você vai receber uma informação que vai chamar a tua atenção, assim como foi com Saulo, e vai mexer com sua consciência. A tradição religiosa, ela pode roubar o que Deus tem para nós. Porque a tradição religiosa pode ser uma porta trancada, onde você jogou a chave fora. Você não quer permitir que nada entre, a não ser que seja aquilo que você recebeu. E a Bíblia diz o seguinte: examinai tudo e retém o que é bom. E eu não estou falando aqui apenas, porque também, mas apenas de alguém que segue ou seguia algo envolvendo idolatria. Mas há muitos que vivem dentro de igrejas evangélicas, que se voltam para ritos, para costumes, como padrões de comportamentos suficientes a serem cumpridos rigorosamente, porque através desse cumprimento acham que estão agradando o coração de Deus. Ah, mas eu vou no culto da igreja todo domingo. Isso é uma boa tradição, sim ou não? Claro, queridos, é óbvio. É ruim estar aqui? Não, isso é uma boa tradição. E tem muita gente por aí pregando que você não precisa estar no culto da igreja, porque a igreja é você. Igreja é você com o outro, meu irmão. Porque a igreja é coletividade. Igreja é essa mistura nossa, salvos em Cristo Jesus, adorando ao Pai, chamados para fora para uma missão que Ele deu. Igreja é coletividade, igreja aponta para a coletividade. É fato isso na Bíblia. A tradição, querido, ela é importante, porque quando nós falamos de tradição, fala-se de transferir algo para outros. Por exemplo, quando você diz para o seu filho assim: você vai na igreja comigo hoje sim, mesmo que ele não queira ir, você tem que trazer. Que é isso, pastor? É. Ou você acha que só acontece isso comigo? Você já aconteceu isso comigo? De filho lá, falar assim: ah, hoje eu não estou afim não. Não está afim, mas você vai assim mesmo. Não está afim, mas vai. Ou você pensa que lá na minha adolescência, eu chegava: mãe, hoje eu não estou afim da igreja não. Chinelinho na mão. Falei assim: Deus falou comigo.
Instrumento de Deus esse chinelo. E isso foi muito bom. Muito bom. E tem muita gente que acha, não, deixa em casa. Não vamos tirar o poder de decisão das nossas crianças. O poder de decisão é dos pais. Enquanto estiver debaixo do meu teto, a autoridade espiritual sou eu. E quer ser abençoado, honre. Quer ser abençoado. Então, eu já sei que Felipe muitas vezes não, algumas vezes. Ah, mas eu vou ficar. Vai ficar nada, você pode trocar de roupa agora. É ou não é? É. Essa tradição, querido, nos fortalece. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ou você está pensando que essas crianças correm de um lado para o outro, elas não estão pensando que você está guardando alguma coisa na mente delas, não? Tem criança aqui que chega em casa e prega tudo de novo para você. E você achou que ela está andando para lá e para cá. Elas estão ligadas. A criança tem uma sensibilidade, um poder de absorver diferente da gente. Elas estão ali correndo, daqui você fala amém, ela já está amém, correndo ao mesmo tempo. Essa tradição, querido, ela é importante, porém, tudo isso precisa estar debaixo da orientação do Espírito Santo, baseada em sua palavra, porque essa tradição tem que gerar frutos dignos de arrependimento. Então cuidado, para que a gente não pense que só porque eu estou cantando na igreja, só porque eu estou pregando na igreja, só porque eu fico na portaria da igreja, só porque eu estou ficando no som da igreja, só porque eu estou indo na célula, isso é o suficiente, porque isso é bom, mas não é o suficiente. Quem vive debaixo dessa tradição, porque Saulo vivia assim, ele não é completo na sua consciência. Saulo sabia que lhe faltava algo. E isso pode roubar de você o que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque passa a semana toda aguardando a hora da tradição. A hora do culto. Mas não ora, não lê uma Bíblia, não medita na palavra, não busca santidade, não busca honrar a Deus, não busca honrar os pais, não busca obedecer. De que adianta a tradição? Então cuidado, meu querido, cuidado você que está aí, para não trazer a tradição como o único modelo de comportamento que você acha que está agradando a Deus. Isso aqui está agradando a Deus sim, mas isso aqui precisa ser debaixo da direção do Espírito Santo. Isso aqui tem que gerar frutos dignos de arrependimento. Lembra que eu falei? Quando a gente entra na presença de Deus, nós nunca vamos sair dali da mesma maneira. Você está me ouvindo? Quando você entra na oração, na presença de Deus, querido, você não sabe o que vai acontecer. Você não é nada, nem eu. Sabe por quê? Porque você chega ali falando assim, eu vou fazer, Senhor, eu vim aqui, eu estou abrindo minha empresa, Senhor, eu vim aqui porque eu passei no vestibular para medicina, e eu vou fazer. E Deus fala assim, filhinho amado, eis que te digo, você não vai para a faculdade, você vai estudar teologia e missões, porque eu vou te mandar para o campo missionário. Então quando você entra na presença de Deus, querido, cuidado, porque você pode chegar lá cheio de sonhos, e sair de lá cheio de projetos de Deus na sua vida, e coisas bem diferentes daquilo que você imaginava. Porque quando a gente entra na presença, sem a tradição, a gente entra na presença, nós estamos à mercê da vontade de Deus. Você está entendendo isso? Então cuidado, querido, não é só isso aqui. Segundo, sabe o que pode nos roubar aquilo que Deus tem para nós? O medo do novo. Diga comigo, medo do novo. Você sabia que a maioria de nós tem medo de arriscar? A maioria de nós tem medo de arriscar alguma coisa.
Quantos aqui têm ideia de abrir um negócio próprio, mas está morrendo de medo? Você já tem a ideia, não tem muito dinheiro, mas tem a ideia, tem até o dinheiro para isso, mas está pensando, será? Vou ou não vou? Arrisco ou não arrisco? A maioria de nós tem medo de arriscar. Nenhum empreendedor de sucesso pode ter medo de arriscar, querido. O problema é que nós não temos a mesma cultura do povo hebreu. Nós temos, como eu falei no início, a cultura do povo grego. A gente começa a fazer para depois começar a orar. O povo hebreu começa a orar para depois fazer, porque aí anda na direção do Espírito. Jesus disse em Mateus capítulo 9, abra sua Bíblia em Mateus 9, coloca o texto aí para mim, por favor. Mateus 9, versículos 16 e 17. Olha só o que diz esse texto. Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Hoje é uma mensagem de edificação a você, ok, querido? Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. Se puder soltar aí. Então abra a Bíblia para mim aqui, porque o meu iPad não quer abrir. Segure, por favor. Tem uma letra maior aqui, fica mais fácil. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira parte da roupa e o rasgo fica pior. Isso aqui é NVI, não é? Não. Nem se põe o quê? Vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos são preservados. Então, queridos, só um espírito novo pode reter uma revelação nova. 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O interessante, querido, é que existem pessoas que de tempos em tempos ficam repetindo comportamentos que já tinham abandonado há tempos. Será que nós não estamos recebendo vinho novo, que é a palavra de Deus, mas o odre, aquilo que retém eu e você, será que não está precisando de uma regeneração? Será que não precisa ser novo? Diga-se comigo, Senhor. Diga, Senhor, antes de receber o vinho novo, transforme minha vida, entra em minha vida, me dê uma nova vida. Não quero ser um odre velho, eu quero reter o vinho novo. Dê um aplauso a Jesus, querido. Diga, eu quero o vinho novo. Mas vinho novo só será retido por odres novos. Não tem como, querido. E aí, tem muita gente com medo do novo. Você chegou aqui hoje, e aí você está se deparando com uma palavra que pode estar confrontando você, e duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Talvez a sua consciência há tempos está sendo tocada, mexida, e é vinho novo sobre a tua vida. E por que você não consegue reter? Porque só odre novo pode reter vinho novo. Então, antes de você querer um vinho novo, você tem que dizer: Deus, muda a minha vida, entra no meu coração, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, muda a minha história. Aquele que está no Senhor é nova criatura, então tudo se faz novo. Aí agora só pode liberar o vinho novo sobre a minha vida.
Porque eu vou reter. Por isso que tem gente que não muda comportamento de tempo em tempo, está o mesmo comportamento. Terceira coisa, que pode impedir, que pode atrapalhar aquilo que Deus tem, pode te roubar aquilo que Deus tem importante para a sua vida, é a desobediência. A desobediência. Queridos, a rebeldia mais perigosa, é aquela que não se revela muito abertamente, mas a silenciosa. É aquela que está no coração. O que é uma rebeldia? A rebeldia é um ataque. É um ataque contra um poder ou contra uma autoridade que está em vigor. Mesmo que seja de maneira sutil. Alguém abra a Bíblia aí. 1 Samuel 15, 23. Pastor Jorge, abre aí, 15, 23. Anderson, abra aí, Hebreus 3, 15. Hebreus 3, 15. Pastora Andréia, Salmo 68, verso 6. Salmo 68, verso 6. Então, pastor Jorge, 1 Samuel 15, 23. Anderson, Hebreus 3, 15. Pastor Andréia, Salmo 68, 6. Vamos ler, 1 Samuel 15, 23, lê aqui. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ela também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. É, 3,15. Nunca se esqueça da advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Olha que palavra dura, queridos. Olha que palavra pesada. A rebeldia, ela pode ser mais presente do que imaginamos. Quer ver como que a rebeldia se revela? No trato dos filhos com os pais. Vou repetir, no trato dos filhos com os pais. Você quer ver como que a rebeldia se revela? Com as autoridades constituídas. Você quer ver a autoridade constituída? Um professor é uma autoridade constituída, sim ou não? Sim. Vá numa sala de aula hoje e veja o nível das nossas crianças em termos de autoridade. E o pior não é isso. Eu também já fui educador, sei o que eu estou falando. O grande problema são os pais. Nós fizemos uma pré-inscrição no projeto Herança. Projeto lindo, de graça, irmãos, de graça. Marcamos, colocamos faixas. Eu fui 2 vezes, eu fui no Stefânia, dei folhetos para a direção ali que me pediu e entregou na mão de 30 ou 40 alunos que eles queriam que viesse o projeto. 2 apareceram, dois responsáveis. Uma porque o diretor ligou 7 horas da manhã, porque também não viria não. E depois, nós queremos que a nossa geração seja transformada. A grande responsável não são as crianças, são os pais. Uma geração rebelde nós estamos vivendo hoje. E essa rebeldia não está nas crianças, está nos pais. Porque se você chamar a atenção do filho, o pai bate na porta da escola e quer pegar o professor, o diretor. Porque o professor disse, senta aí, porque eu estou mandando você sentar. O pai chega lá e diz, eu vou para o conselho tutelar e vou te denunciar. Você tirou a autoridade do professor e colocou a autoridade no filho. Prepare-se, porque ele vai dar na sua cara. A criança xinga um palavrão. Que isso, menina? Todo mundo rindo. Que coisa linda.
E já tem criança que fala assim: não me toca não. De 8 anos de idade. Não me toca não, porque eu vou na delegacia e dou parte de você. Porque a nossa televisão está ensinando a ser rebelde. Até porque os famosos são rebeldes. Foi uma geração criada da novela Rebeldes. Porque é lindo ser rebelde. É bonito ser rebelde. Aquele filme famoso e engraçado, Besso, Curtindo a Vida Doidado. Quem nunca viu esse filme? Clássico. É filme de pura rebeldia. A rebeldia, ela está mais presente em nossa vida do que nós imaginamos. Já viu o filme Rocky Balboa? Todo mundo conhece Rocky, né? Primeiro filme dele, quando ele foi lutar a primeira vez, a quem ele pediu autorização? Antes de ir para a luta? Para o padre. Toda vez que ele ia lutar, ele buscava uma autoridade espiritual, naquele filme é o padre, na concepção dele, italiano, que ele era, tinha sua formação, e foi lá e pediu: eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. Hoje, tem discípulo aí, que já está pregando em outro lugar, e nem comunica. Quer nem saber se o pastor sabe, se não sabe, deixa de saber. Já vai para encontros, e não avisa, não diz nada. O problema não é avisar, porque avisar, você não precisa nem avisar. Mas nós perdemos totalmente, queridos, o limite do que seja a autoridade. Nós perdemos isso. O diabo trouxe uma filosofia dele, que veio do inferno, e imprimiu dentro das nossas famílias. E, diga-se de passagem, entrou na igreja. Eu conheço gente que não pode ouvir o nome pastor, porque eu sei, porque eu já fui assim. Pastor já sofreu na minha mão, querido. Já sofreu na minha mão. Ai do pastor quando eu era vice-presidente da igreja. Sofreu mesmo. Eu digo isso triste. Um dia eu estava no encontro com Deus. E no encontro com Deus, que é um encontro que você, que é membro, que é discípulo da Igreja Laranjal, precisa fazer, dentro da nossa visão. E aí, naquele encontro, Deus, aquele pastor que eu tinha humilhado lá no púlpito da igreja, que eu falei com ele que o que você ganha, você não merece. Eu humilhei uma autoridade e sofri as consequências por isso. E Deus naquele dia falou assim: Wagner, vá lá e peça perdão ao seu antigo pastor. Falei: sim, senhor. E fui lá. Ele: não. Pega o microfone, manda ele levantar, porque o que você fez de púlpito, você vai fazer de púlpito de novo. E você vai pedir perdão por aquilo que você fez. Um dia eu estava na minha casa, na minha sala, orando a Deus. E eu fiz uma oração e um voto a Deus: Deus, em nome de Jesus, hoje eu quebro na minha vida, e eu não esqueço esse dia, querido, eu estava na sala, todo espírito de rebeldia que eu tenho quando a autoridade é constituída, porque eu não quero mais sofrer. Não quero mais sofrer. Porque tem gente que acha que estar debaixo de autoridade é peso. Querido, debaixo de autoridade você é livre. Eu aprendi na prática. Quando eu entrei debaixo dessa unção, desse ensinamento, dessa prática da vida cristã, as portas começaram a se abrir. E eu me tornei uma pessoa muito feliz por isso. Como eu venço a rebeldia? Não tem jeito, querido. É reconhecer, é se arrepender, é ter fé para mudar, é mudar o comportamento.
tem meninos e meninas aqui, jovens que estão aqui. Quem é seu professor? É sua autoridade. Respeite seu professor. Ah, o professor você não conhece, daí é sua autoridade. E meu pai e minha mãe? Honre teu pai e tua mãe. Isso é bênção de Deus para a tua vida. Teu discipulador. E o policial é uma autoridade constituída. Respeite. Por isso que a sociedade está essa bagunça, queridos. A rebeldia, ela é, em muitos casos, muito espalhafatosa, mas a perigosa é a silenciosa. Onde eu faço o que eu quero, e eu posso confirmar para você que a dor provocada pela rebeldia é terrível, como o texto que nós vimos ali, que o rebelde, ele vai parar num deserto. Deserto não tem prosperidade, querido. Quando eu falo prosperidade, é suprimento. Estou falando de riqueza. Deserto é solidão. Tem gente que fala assim, o que é que fulano, ninguém procura fulano, porque é rebelde. Rebelde vai andar sozinho, querido. A Bíblia diz, eu vou contra a Bíblia. Eu já fui rebelde. E na minha rebeldia eu fiquei sozinho. E sabe o que eu tive que fazer? Para um culto de oração da igreja. Estava lá meus irmãos reunidos. Eu me ajoelhei naquele dia, na casa da pastora Irineia. Na época não era pastora. Não sei se ela vai lembrar disso. E lá eu disse, irmãos, me perdoem por minha rebeldia. E chorava. Me perdoe por minha rebeldia. Você quer que Deus faça algo na tua vida? Quebre esse espírito de rebeldia no teu coração, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, é uma luta diária. Diária que nós fazemos. E por último, o pecado consciente. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, o pecado é a transgressão da palavra. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Porém, por Jesus nós temos a redenção. Por Jesus nós podemos retornar a Deus. Porém, mesmo depois de voltarmos para Jesus, é possível voltarmos a um pecado consciente. É aquilo que nós vivemos, mesmo tendo a consciência da revelação da palavra. E nós podemos e devemos nos arrepender. Sim, Deus irá nos perdoar. Mas quando nós continuamos o mesmo caminho, nós vamos entrar num estado grave da vida espiritual, que é a consciência cauterizada. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. E a mente cauterizada, ou seja, é uma mente morta, é uma mente fechada, é uma mente insensível. É como se a mente perdesse a capacidade de raciocinar espiritualmente. Ela não consegue mais ter o discernimento. Isso é resultado de um pecado que vive conscientemente. E como falamos, que a rebeldia é consequência dessa perda da capacidade para raciocinar espiritualmente. Porque o rebelde, ele além de pecar, ele tem um poder de seduzir outras pessoas. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto Satanás, ele luta para cauterizar nossas mentes, eu vou te dar um antídoto para isso. A palavra de Deus é escudo poderoso para nos proteger. Diz Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos protege. 1 João diz, em 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, eu não quero mais ser roubado pela tradição, eu não quero mais ser roubado pelo medo do novo, eu não quero mais ser roubado pela rebeldia, eu não quero mais ser roubado pelo pecado consciente. Enquanto Paulo, ele lutava contra a verdade, a sua alma sofria.
Você acha que Jesus falou aquilo à toa, meu irmão? Jesus conhecia a mente de Paulo. Jesus teve que parar Paulo, diz: Paulo, para de sofrer, meu filho. Duro é para você, Paulo, ficar levando essas espetadas. Você está sangrando na sua alma, enquanto a sua consciência está te mostrando que o milagre existe, que eu existo, que eu tenho todo o poder, que eu sou o Messias. Você está lutando contra isso. Para de lutar contra isso. Há tanta gente aqui, querido, que é duro nesse coração, porque está recalcitrando, está sendo desobediente, porque o aguilhão está te espetando, querido, que é o da vida hoje para você. E está te mostrando, meu querido, você foi chamado por Deus, assim como Saulo foi chamado. E você está insistindo em viver de outra forma. O que está acontecendo, meu irmão? Você está sofrendo na sua alma, o aguilhão da vida está te espetando e está sangrando dentro de você. Enquanto você não tomar o rumo que Jesus tem para a tua vida, você vai continuar sofrendo. Não estou falando de sofrer de finanças, estou falando de sofrer de família, estou falando de sofrer internamente, espiritualmente, porque você sabe o que Deus tem para a sua vida. Até quando, igreja, lutaremos contra o que Deus tem para nós? Até quando você vai lutar contra os aguilhões? Até quando tua alma vai ficar sofrendo? Eu quero dizer a você, Jesus te ama. E ele talvez, mas eu não sou perseguidor da igreja. Talvez não seja, mas pode ser silencioso. Talvez não seja nem silencioso, mas o que Deus tem para você, o que Deus tem para você, Ele tem revelado sim a sua consciência. A sua consciência tem sido incomodada. Tem consciência incomodada aqui há muito tempo. Por que você não está liderando a célula que Deus te mandou liderar? Por que você não está na rede infantil que Deus mandou você estar? Por que você não fez o que Deus mandou você fazer? E Jesus está dizendo, duro, meu filho, é para você ficar insistindo, sendo rebelde, e eu estou te espetando, te mostrando, e você está em outra rota. Eu lembro do Anderson compartilhando lá na célula, e dizendo, eu fui rebelde a uma direção de Deus, fiquei de cama. Literalmente falando, ele revela isso lá na célula contando, fiquei de cama, e um dia eu falei, Deus chega, não aguento mais. Quando ele falou, eu vou fazer o que o Senhor manda, eu vou fazer, é aquele lugar que você entra na oração, meu irmão, e não sabe como vai sair, porque na presença, Deus muda a sua história. E ele falou, eu vou fazer. No outro dia, a sua saúde começou a melhorar, está aí até hoje. Parecia que ia morrer, mesmo, eu fui lá visitar, parecia que ia morrer. Estava dessa finura aqui. Mas era magro que dava dó. Seu paletó listado era de uma lista só. Vocês lembram dessa, né? Viu como que esse povo lembra? É. Enquanto ele não disse, tá bom, Deus, eu vou fazer o que tu queres. Querido, enquanto você foge do teu chamado, meu irmão, tua faculdade não é mais importante do que o ministério que Deus te deu. A tua família não é mais importante do que aquilo que Deus te deu, porque tudo que Deus te deu é bom. Pode ser a faculdade, pode ser a família, pode ser o teu trabalho, pode ser o que for. Tudo que Deus dá é bom. O tempo todo é bom. O problema é que tem gente invertendo os papéis, deixando Deus de lado e pegando o que é bom para si. Eu quero saber se é bom para Deus. Duro é para você ficar lutando contra os aguilhões. Nessa noite, em nome de Jesus. Seja você jovem, seja você mais adulto, seja você adolescente, não lute contra aquilo que Deus tem para a tua vida. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Fecha teus olhos. E eu quero orar por tua vida agora em nome de Jesus, querido. Talvez tenhamos alguém aqui nessa noite que esteja distante daquilo que Deus já te revelou há tempos. Vou repetir, duro é para você insistir
ser rebelde àquilo que Deus tem para a tua vida. Está sendo duro para você porque machuca, porque fere a tua alma, fere a tua consciência. Você sabe qual é a decisão que tem que tomar, mas você está lutando contra isso há tempos. Hoje, Jesus diz: por que você está fazendo isso? E ele revela a Paulo: Paulo, eu vou te usar. Você será uma bênção. Olha o que diz lá em Atos capítulo 26. Se alguém puder me ajudar, Atos 26, aquele texto. Você será uma bênção. Paulo ficou louco, meu irmão, naquela hora. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Não tem mais jeito. Não tem para onde correr. Não tem como viver de outro jeito. Eu só posso viver para Ele. Eu só posso viver para Ele. Atos 26, 13. Eu só posso viver para Ele. Eu quero orar por você, querido. Você que quer abrir o seu coração. Abrir o seu coração. Olha o que Jesus falou com Paulo e fala com você: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para que, Saulo? Para que, Paulo? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha o que Deus disse que ia fazer com Saulo. É isso que Deus faz com todo aquele que não fica lutando contra os aguilhões. Entrega a tua vida a Jesus agora, querido. Para de sofrer. Você que está afastado da comunhão de uma igreja local, você que está afastado disso, ou talvez você que nunca abriu o seu coração de maneira espontânea, de maneira voluntária a Jesus, e quer fazer isso hoje. Eu quero orar por tua vida agora. Eu vou pedir a toda a igreja, vai ficar de pé, mas vai segurar a mão da pessoa que está do seu lado. Toda a igreja, fique de pé por gentileza. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Teu Santo Espírito que revele essa palavra ao coração de muitos aqui. A nosso coração, o meu coração, o Senhor já revelou. Duro foi para mim recalcitrar contra os aguilhões. Pelo Teu Espírito agora, transforma corações, porque não vem de nós, vem do Senhor. Foi o Senhor que mudou a vida de Saulo, foi o Senhor que mudou a nossa vida. Então muda vidas nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você aqui à frente agora. Se há alguém que o Espírito de Deus está tocando nessa noite, enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir com a pessoa que está orando por você agora. Você pode vir com essa pessoa, porque nós queremos que você pregue o seu primeira mensagem, seu primeiro testemunho, porque nós queremos te conhecer. Porque assim como Saulo, querido, que depois alguém teve que ser levantado, Deus levantou alguém para ajudar Saulo, e foi um grande profeta de Deus que foi levantado para ajudar Saulo, porque ele não sabia como andar com Jesus ainda.
Assim foi comigo e assim será com você.